Olá pessoal, vamos dar sequência na introdução à mecânica quântica. Agora a gente vai falar do efeito fotoelétrico. Então o que é o efeito fotoelétrico, como é que ele aparece na nossa história, né? Então o que já acontecia lá em 1887 era que nos trabalhos de Heinrich Hertz com ondas eletromagnéticas, ele percebia que apareciam alguns faiscamentos no seu material, né? Os metais apareciam faiscamento que eram detectados quando havia pouca luz, no escuro, né? E de repente quando se trabalhava com uma onda um pouco mais, de uma frequência um pouco maior, apareciam então esses faiscamentos. A princípio eles interpretavam isso como algum resultado oriundo dos seus aparatos, né? E deixava para lá. Mas à medida que aquilo começava a surgir com certa periodicidade, toda vez que fosse fazer, né, apareciam esses fenômenos, eles começaram a desconfiar que aquilo ali era pertinente a todo o estudo do eletromagnetismo, né? Aquilo devia estar realmente associado de uma forma mais fenomenológica, né? Então o que eles começaram a fazer? Desenvolver experimentos para detectar esse tal efeito fotoelétrico. E não simplesmente como um faiscamento, mas na forma até de uma corrente elétrica, né? Então um faiscamento é cargas elétricas em movimento. Então eles partiram do pressuposto que daria para se criar um experimento, um aparato, né, experimental, no qual se pudesse verificar as propriedades desse fenômeno. E realmente começou-se a identificá-las, né? Então aqui está um esquemazinho mais ou menos do que dá para a gente fazer hoje em dia. Vamos supor o seguinte: aqui eu tenho uma fonte de energia, uma bateria. Então ela está ligada, positivo e negativo. Quando ela está ligada, haverá então uma corrente que circula aqui, certo? Se a corrente circula neste sentido, significa que os elétrons estão no sentido oposto, né? O elétron vai no sentido oposto da corrente elétrica. Bom, mas não é esse o ponto principal. Aqui tem dois eletrodos, o eletrodo negativo e o eletrodo positivo. No eletrodo negativo haverá uma placa, que a gente vai chamar de E, porque vai ser a placa emissora de elétrons. E aqui a placa C, que a gente vai, que é a placa coletora de elétrons. E esse material aqui vai ser mudado, né, vai ser trocado, para a gente poder estudar como é que se comporta esse fenômeno. Isso tem que estar numa câmara de vácuo, portanto uma ampola, né, um vidro, né, no qual lá dentro está o vácuo, para que não haja interferência do gás, do ar lá dentro. Então a gente liga aqui o terminal para medir a voltagem, acopla-se aqui um amperímetro para medir essa corrente, e vai ter um resistor aqui para se medir, né, saber variar exatamente essa tensão que vai aparecendo aí. Bom, no escuro o que vai acontecer? Nada. Ligou a bateria, não acontece nada. Por quê? Porque aqui não está ligado, certo? Não aconteceu nada, beleza. Aí começa a se iluminar a placa emissora. Então vai lá e ilumina com uma determinada frequência de luz. Então subiu a frequência da luz vermelha, não acontecia nada. Amarelo, laranja, e vai mudando as frequências. Para uma certa frequência, que eu vou chamar de F0, surgia então elétrons daqui para cá. Começava a haver, portanto, uma corrente elétrica. Bom, se aumentar essa intensidade de luz, então por exemplo você tem aqui um holofote iluminando nessa frequência. Se aumentar para 2 holofotes, vai se aumentar essa corrente elétrica, mas a energia transportada continua sendo a mesma. Colocar 3, a energia continua a mesma. Você vai ter um fluxo maior de elétrons, né? Porque está aumentando a quantidade de radiação sobre a placa emissora, porém a energia que os elétrons
transportam continua sendo a mesma. Então a gente poderia dizer que isso é um gráfico mais ou menos assim, né? Onde você tem a intensidade aqui, a DDP aqui, e você vai ter um gráfico que vai dizer assim, olha, se eu colocar maior quantidade de luz aqui, né, uma intensidade maior aqui, vou ter essa curva. Se eu colocar menor, vou ter essa curva aqui. Mas percebe que aqui elas tendem exatamente a ter o mesmo comportamento. E este ponto aqui, o que é esse ponto aqui? Então, num dado momento, para se medir direitinho, alterna-se os terminais aqui da bateria. Bom, o que aconteceu aí? Se você virou aqui, o que vai acontecer? Os elétrons deverão deixar de correr. Então a corrente elétrica por aqui vai diminuindo. Só que vai parar numa tensão negativa. O que nós estamos falando aqui? Que essa luz ainda está fazendo com que elétrons saia daqui e venha para cá. E só vai parar quando este cara, que agora é negativo, repelir todos os elétrons que forem chegar a ele. Então é chamado isso aí de tensão de corte. Ou tensão de freamento. E ela é um valor negativo, tá? É um valor negativo. Bom, a energia, portanto, que os elétrons obtêm é a carga do elétron vezes essa frequência. Não, eu vou colocar assim, vou colocar tensão de corte, tensão de freamento. Essa aqui é a máxima energia que eles obtêm. De E para C ou C para E, tanto faz. Bom, beleza. O que você começou a verificar também é que você vai mudando os materiais aqui dentro e você vai tendo valores de frequências diferentes, frequências para emissão, né? Frequência de emissão ou frequência de corte, diferentes para cada tipo de material. Então, por exemplo, a platina não vai emitir numa frequência em torno do azul, só lá em cima no ultravioleta, mas ela vai emitir. Então, os metais, alguns deles vão ter, vai ser mais difícil arrancar elétrons deles do que em outros. Ok? Então, o que se verificar? Primeiro, não se emite fótons, fotoelétrons, né? Com frequência de um determinado material, com frequência abaixo da frequência mínima, frequência zero. Então, até a frequência tal, não tem emissão de fótons elétrons. A partir dela, você vai ter uma quantidade de elétrons que são emitidos, cuja energia transportada é igual à energia do elétron vezes a energia tensão de corte dele, freamento. Tensão de corte, tensão de freamento. E terceiro, que você só vai aumentar essa energia quando você aumentar a frequência da luz incidente. Então veja, não tinha uma explicação clássica para isso. Era um problema que aparecia, que se tentou descrever o problema, mas não havia teorias nem no eletromagnetismo com Maxwell, nem na mecânica clássica newtoniana. Não havia uma explicação do que estava acontecendo aquilo. E essa era uma das nuvens lá que o Lord Kelvin estava citando, né? Bom, o que acontece é o seguinte: em 1900 o Planck havia dado aquela apresentação da teoria quântica, e em 1905 o Einstein vai usar a teoria do Planck para responder esse problema. Então, um dos 3 trabalhos do Einstein que foi lançado em 1905 foi justamente esse daí. Ele diz o seguinte: olha,
Planck havia dito para nós, a energia não tem nada a ver com o oscilador lá do forno, né, que ele oscila e emite pacotinhos determinados de energia. Não, não é isso. A energia é que é sempre quantizada. A luz é energia e a luz é quantizada. Então essa luz que está incidindo sobre sobre a placa aqui, ela é fótons, ela é quantizada. E dependendo da frequência que ela tiver, ela vai ter maior ou menor energia. Então a energia que ela recebe é a quantidade, a constante de Planck vezes a frequência dela. Então se eu tiver uma frequência maior, eu vou ter energias maiores. Então ele está explicando, né, como uma criança explicaria isso, sabendo como é que o Planck já tinha falado que era energia. Então toda aquela dificuldade que existia em conseguir, através da mecânica clássica, ou eletromagnetismo, ou newtoniana, que seja, qualquer ideia relacionada ao eletromagnetismo ou forças, não poderia explicar porque não constava dessa teoria de Planck, da energia quantizada. Então, se pensasse na luz como uma onda contínua, nunca ia responder isso. Então, o que ele está colocando é que esquece essa conversa de luz ser uma onda. Esquece. A luz é um conjunto de partículas que fluem no espaço. Bom, é essa a colocação do Einstein. E vai resgatar o pensamento que Newton havia apresentado, que a luz deveria ser partículas com quantidade de movimento bem determinado, que eram valores muito pequenininhos, que não dava para se determinar na época, né? Então o Einstein retoma a ideia do Newton da luz ser partículas. E que partículas que é? São os quântons que o Planck havia descoberto. Então o que ele está fazendo? Ele está interpretando a descoberta de Planck. Coisa que o Planck não conseguiu fazer, né? O Planck dizia que era um resultado de uma oscilação dos benditos osciladores harmônicos da matéria, que seriam os átomos, que à medida que absorvem calor, vão emitir energia em pacotes diferentes. O Einstein diz que não tem nada a ver isso. A luz, ela é pacote. A luz é partícula. A luz é quantidade definida de luz, e não uma onda contínua. Ok? Bom, e daí? Daí diz o seguinte, olha, vejam. Se esses caras têm aqui, com essa energia, esses fótons, eles transferem isso tudo para cada elétron. Para cada fóton, um elétron. Ou para cada elétron, um fóton. Tanto faz. Toda a energia do fóton se transfere para o elétron. Aí o elétron, se ele tiver energia suficiente para vencer a força que mantém ele preso ao átomo, por conta do material, né, ele vai conseguir sair do material. Então se ele tiver energia suficiente para sair, ele sai. Caso contrário, ele só vai criar maior agitação e esquentar o material. Então os elétrons absorvem toda a energia que chega do fóton e vai ter maior oscilação. Se essa oscilação for suficientemente grande para arrancar ele do elétron, ele sai do elétron. Desculpa, sai do átomo. Mas se essa energia toda simplesmente for aumento de oscilação, o que vai ter é calor, o metal vai estar esquentando. Então se você pegar uma chapa comum lá e iluminar sempre com uma luz vermelha, nenhum material faz o efeito fotoelétrico com uma luz vermelha. Então ele simplesmente vai ficar esquentando. Agora se voltar um ultravioleta lá, você arranca elétron de todos os metais. Porque os fótons de ultravioleta vêm com grande energia. Então daria para você também fazer uma relação com aquele jogo de bolinha de gude, né? Então tem a cela, onde então a bolinha está lá dentro, aí o cara vai lá e pá, joga a bolinha.
Se a pancada que ele der for suficientemente grande para vencer o buraco lá onde está a bolinha, essa bolinha sai do buraco e vai embora. Agora, se bater nela e não conseguir vencer, o que acontece? Fica as duas lá dentro. Né? A bolinha que você jogou é a outra. Ou seja, para que arranque o elétron, é necessário ter uma energia suficientemente grande para vencer a barreira que é aquela que o prende ao metal. Então, chamando essa energia aqui, ó, de W, tá? Função trabalho, o Einstein define o seguinte: a energia cinética que o elétron vai ter é a energia que o fóton transmite para ele, menos a função trabalho, que é a energia que prende ele ao metal. Se isso aqui for maior, aliás, se isso aqui for positivo, né? Se isso aqui dá um valor positivo, então haverá efeito fotoelétrico. Agora, se essa energia cinética for negativa, ou seja, esse valor é menor do que esse, o elétron não consegue sair. E o que vai acontecer? Aquecimento. Vai simplesmente aumentar a temperatura ali dentro do material. Ok? Então, este é o trabalho de Einstein, apresentado em 1905, que rendeu a ele o Prêmio Nobel só lá na frente, em 1921. Mas por que tanto tempo assim, né? Porque, infelizmente, as coisas demoraram para o Einstein, né, a serem comprovadas, a serem aceitas pela comunidade científica. Né? Então, em 1921, ele ganha o Prêmio Nobel, e em 1930 sai a mecânica quântica da função de onda de Schrödinger, e aí, portanto, a física quântica estava sacramentada. Né? Tá bom? Então agora eu vou apagar isso aqui, vou dar um exemplo, e a gente já continua. Bom, então vamos lá, vamos fazer então um exemplo. Aqui eu tenho W, né, que é a função trabalho. Então, sódio 2,28 elétrons volt, alumínio 4,08 elétrons volt, platina 6,35 elétrons volt. Mas que papo é esse de elétrons volt? Então, se o elétron tem uma carga elétrica elementar, a mínima possível, e ela vale 1,02 10 a menos 19 coulombs, a gente toma como energia, né, esse valor em joules. Então, 1,602 vezes 10 a menos 19 joules seria a energia correspondente a 1 elétron volts. Ok? 1 elétron volts é essa energia que está aqui. Por isso, a gente tem que a constante de Planck, que é 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo, se eu dividir por isto daqui, eu vou ter 4,14 vezes 10 a menos 15 elétrons volts segundo. Ok? Então essa é a constante de Planck que a gente vai usar. E lembrando que a velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Quando precisar usar, a gente pode usar. Então eu vou fazer o seguinte exemplo. Vamos supor que a gente possa iluminar uma placa de sódio com uma luz amarela, esverdeada aí, com 600 nanômetros. 600 nanômetros? Não, com 6
com 6 vezes 10 a 14 Hz, né? Vai dar outro comprimento. 6 vezes 10 a 14 Hz, que é para a gente fazer uma conta bem simplesinha. Qual vai ser a energia cinética que os elétrons vão ter? Então eles vão ter HF menos a função trabalho. Se eu der uma frequência de 6, 10 a 14 Hz, que é a frequência de uma luz amarela, vezes a constante de Planck, 4,14, 10 a menos 15. Elétrons volts segundo, tá? E subtrair a função trabalho do sódio 2,28, vai haver ou não efeito fotoelétrico. Então é fácil essa conta. 4,14 vezes 6, então isso me dá 2,48. Então na verdade dá 24, né? Vai dar 24. E aí o que a gente vai ver? Que menos 15 com 14 dá menos 1. Então o 24 tem que voltar com a vírgula para cá, vai dar 2,48. E aí eu subtraio finalmente o 2,28. E aí isto menos isto dá exatamente 0,2 elétrons volts. Então este número é positivo. Por menor que seja, ele é positivo. Significa que houve então um efeito fotoelétrico. Bom, e aí para que se verifique bem, tem que se manter uma quantidade dessa luz com grande intensidade para a gente perceber direitinho aquela energia, aquele efeito fotoelétrico, né? Agora vamos supor que a luz que seja emitida seja uma luz ultravioleta, ok? Uma ultravioleta com frequência de 8 vezes 10 a 15. Então agora a gente já está no outro patamar. Eu tenho essa constante de Planck. E eu vou multiplicar pela frequência. Não. Falei errado. 2 vezes 10 a 15. 2 vezes 10 a 15. Tá? E eu vou verificar se esta radiação ultravioleta vai promover efeito fotoelétrico na platina. Então aqui vai dar 8,28 menos 15 com 15 positivo, 10 a 0, então é isso aí. Menos 6,35. Isso daí vai dar 1,93. Bom, então a gente verificou que com a ultravioleta você conseguiu arrancar efeito fotoelétrico na platina, que tem um dos mais altos índices função trabalho. Então com certeza qualquer metal, né, você provoca efeito fotoelétrico com a ultravioleta. Bom, mas aí você fala, mas por que funciona com a infravermelho do nosso corpo? Então você tem já um limite de energia, né, mantido nas células fotoelétricas de Schoeppe, de Porta, tal, de maneiras que um pequeno acréscimo dado pela radiação do nosso corpo seja suficiente para acionar um circuito, tá bom? Então esse é o efeito fotoelétrico que a gente pode trabalhar um pouquinho mais com exercícios aí, tá bom? Valeu, pessoal!